E esse ponto da Segunda Guerra Mundial é importantíssimo, porque as ideias do antissemitismo, elas são construídas sobre o antijudaísmo cristão. Então, por exemplo, Judas, eu falo isso no curso de leituras do Novo Testamento e no curso de Apocalipse. A figura de Judas é uma invenção, é uma personagem inventada exatamente no movimento antijudaico, que é um movimento cristão. E tanto que o nome de Judas, né? Judeu. Né? E aí você vai ter toda uma construção cristã, na história da igreja toda cristã, contra os judeus. A reforma protestante vai lá e vai acrescentar mais antijudaísmo, né, com Lutero e todos os escritos e toda a ênfase dele. E com esse movimento antijudaico vai desembocar no que nós conhecemos como antissemitismo, que vai ser importantíssimo e muito forte na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. E isso é importante a gente falar, porque quando nós entendemos que o antissemitismo nazista, ele não nasceu a partir do nada, ele não nasceu de repente, sem toda uma história, né? Usando os textos bíblicos, manipulando e controlando narrativas dos textos bíblicos, para colocar os judeus como vilões na história. E hoje, por exemplo, quando você percebe movimentos, grupos judaicos, como o sionismo judeu, os sionistas são uma vertente do judaísmo, os judeus sionistas, quando você se levanta para criticar esse grupo por suas posturas imperialistas sobre os palestinos, nós somos acusados, né? Quem faz isso é acusado de antissemitismo. Por quê? Porque não analisa os processos de violência da história, os processos cristãos contra os judeus, os processos políticos antissemitas e que foram copiados posteriormente por uma dissidência judaica, que são judeus sionistas, que com S de Sião, tá, gente? Judeus sionistas. O judaísmo sionista não é todo o judaísmo existente, tá? E os judeus sionistas são aqueles que estão utilizando essas armas, usando os textos bíblicos, ao termo em inglês, weaponizing, eles estão utilizando os textos bíblicos para reivindicar supremacia sobre os povos que habitam a terra palestina. E isso se deu por influência dessa teologia de Scofield, porque até então tem que fazer essa conexão aí, né? A gente não... os sionistas, especialmente os de Nova York, estavam restritos a uma elite banqueira, que tinha influência financeira, né? Herança ainda da colonização holandesa, dos primeiros colonos que colonizaram Nova York, que eram holandeses, depois teve a Holanda, né, do Nova York, a ilha de Manhattan para os Estados Unidos, para os colonos ingleses e tal. E aí ficaram os judeus, né? Judeus também que fundaram Recife, fundaram a sinagoga do Recife, são os mesmos judeus que também fundaram Nova York. Tá tudo conectado aí nessa história. Para falar desse processo de judeus nos anos 40 nos Estados Unidos, eu recomendei uma série aí, Plot Against America. Tá na HBO. É uma série que eu comecei a ver essa semana, inclusive, aleatoriamente. Nem sabia que era sobre esse tema, mas eu achei muito bacana, porque mostra um conflito de uma família de judeus morando numa região de Nova Jersey cheia de alemães nazistas. E como os judeus tiveram que se adaptar a essa vida nos Estados Unidos.